Aí eu coloquei minha nota no SISU e eu fiquei ali esperando o resultado, que o SISU ele é totalmente de graça. E eu fiquei esperando, e aí eu coloquei minha nota na lista de espera porque eu não passei de primeiro. Aí eu falei, ok, vou colocar na lista de espera. Mas eu fiquei em posição 19 de uma vaga. Aí eu lembro que passou meses e eu nem olhei mais, eu falei, não vou passar mesmo. Mas quando passaram meses, o Senhor tocou no meu coração e disse, filha, dê uma olhadinha na nota, no resultado lá, se você passou ou não. E foi um dia de tarde, eu lembro que naquela tarde eu fui ver. E quando eu fui ver, que eu não sabia muito bem, eu não entendia como era que funcionava. E quando eu fui ver, eu tinha visto que eu tinha passado. E eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Só que eu perdi o período de inscrição. E foi ali que eu fiquei completamente triste e ao mesmo tempo feliz, porque foi um momento difícil, porque quando eu fui fazer a prova do Enem, foi uma fase muito complicada da minha vida. Porque tem fases que a gente passa, que é só a gente e Deus, tem outros que é a gente, Deus, os nossos familiares. E essa fase foi realmente eu, Deus, os meus familiares e quem era meu amigo como família, porque foi ali que eu conheci quem era realmente os que se importavam comigo. E às vezes o Senhor nos coloca nessa situação exatamente para isso, para a gente entender quem é amigo, para a gente entender quem está do nosso lado. Então, naquele momento, eu fui compartilhar a notícia com meu pai. Eu lembro que ele foi a primeira pessoa que eu contei. E eu falei, pai, eu passei, mas eu não vi o período de inscrição. E eu fiquei muito mal porque eu queria ter dado orgulho a ele naquele dia. E eu me questionei tanto do porquê não ter visto antes, não ter confiado na minha capacidade. Mas aí passou meses e ok, tudo bem, eu esperando. E aí chegou o mês de julho, na verdade, mês passado, e abriu o ProUni, que é particular. E aí eu falei, eu vou colocar minha nota, mas se for pago eu não vou querer. Eu não tenho condições e não quero que meu pai pague. E eu coloquei. E eu passei em primeiro lugar de uma vaga. Naquele dia, naquela manhã que eu olhei e vi, eu vi as promessas do Senhor se cumprirem. E eu entendi Eclesiastes 3:1, que diz que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. E eu também entendi que mesmo que eu me questionasse tanto, que mesmo que eu ficasse, Senhor, que eu preciso disso agora, eu preciso disso urgente, não é o tempo de Deus. O tempo de Deus ele é diferente do nosso. E hoje eu agradeço ao Senhor porque eu estou fazendo a faculdade. Porque eu ainda não estou na faculdade dos meus sonhos. Eu ainda vou fazer o Enem outras vezes até conseguir a faculdade que eu quero. Mas eu estou fazendo faculdade e eu estou feliz porque quando eu falei para os meus pais, eles ficaram muito felizes por mim, minhas irmãs também. E eu fiquei feliz porque ali eu percebi que era família, que eram amigos. Porque às vezes a gente confunde tanto isso. Mas eu tenho os melhores do meu lado. Porque eu sei. Porque desde nova meu pai me ensinou a orar. Meu pai me ensinou a ter fé. Meu pai me ensinou a crer que tudo era possível para Deus. E eu faço isso, falo hoje nisso, porque eu estou fazendo isso por causa também que passou o Dia dos Pais. Eu não pude fazer a homenagem dele aqui. Mas eu quero dizer ao meu pai que eu amo muito ele. Porque ele me ensinou o caminho do Senhor. Ele me ensinou a ter fé. E a fé do meu pai, ela era maior do que a do grão de mostarda. Era maior do que qualquer coisa. E eu lembro que muitas das vezes, quando pequena, eu estava com dor. E eu chorava doente, chorava. E falava, pai, eu não aguento mais. E ele orava. Irmãos, a partir do momento que o meu pai orava, eu não sentia mais nada. Porque o Senhor usava ele como
como canal. E eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor fez isso por mim. O Senhor fez isso por mim. E eu agradeço também a Deus, porque Ele é o melhor Pai do mundo também. Deus que me deu a vida, escolheu a minha. Deus, eu agradeço a Ele também por a minha mãe, minha irmã, minhas duas irmãs, meu irmão. Então, nesta noite, irmãos, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei como está a sua fé. Mas creia, porque o milagre ele acontece. Amém, glória a Deus. O milagre ele acontece, mas é no tempo de Deus. Aleluia. E como diz a letra do hino que eu citei, remove a pedra da incredulidade nesta noite.